Com aquela reportagem que muita gente estava esperando do Balanço Geral, que vai mostrar o caso do voo da Air India, que matou 240 pessoas a bordo do avião e mais 29 que estavam no solo. Essa aeronave bateu num prédio logo depois de decolar. Tem um laudo preliminar que apontou que o piloto cortou o combustível dos dois motores de propósito. No começo era uma desconfiança, agora esse laudo diz que sim, ele fez isso porque ele quis. E aí acabou gerando uma grande polêmica. Se o piloto ele tem condições de derrubar um avião, sabe-se lá por quê, talvez com um pensamento suicida, mas ele quer levar outras pessoas com ele. Então, se um piloto tem condições de fazer isso, e se for confirmado, não vai ser a primeira vez na história. Nós já mostramos outros casos onde pilotos derrubaram um avião de propósito. Será que não chegou a hora, e vem aí a discussão, das empresas reinventarem o sistema, de talvez colocarem uma câmera para monitorar esses pilotos em tempo real, o tempo todo? Tem gente que diz que isso vai tirar a privacidade dos pilotos, mas, gente, que tipo de privacidade? No banheiro tudo bem, mas numa cabine, no local de trabalho, será que é problema? Esse tipo de discussão começou a ganhar força. E está na hora, se você concorda com isso, nós começamos a falar, porque se a opinião pública não entrar nessa, eu acho que as coisas não vão mudar. E é duro saber, né? É triste saber que qualquer pessoa, quando entra num avião, pode sofrer algo nesse sentido. Não te dá um negócio aqui, não te coloca uma pulga atrás da orelha? Vamos ver a reportagem especial. Uma tragédia que matou 241 pessoas que estavam a bordo de um avião. E mais 29 que não tinham nada a ver com a história. O Boeing 787 da Air India se chocou contra um prédio menos de 1 minuto depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com destino a Londres. Nos registros da Caixa Preta, uma ação que chamou a atenção dos investigadores e deu origem a um laudo preliminar. O comandante teria desligado os interruptores que controlavam o fluxo de combustível para os dois motores do avião 3 segundos depois da decolagem. Isso é um problema muito grave, porque a partir do momento que corta o combustível, né, o motor para de ser alimentado, apesar de terem alguns sistemas que avisam, ou o próprio computador do motor e do avião, né, fazerem aí um processo para que isso não aconteça uma tragédia, mas nesse caso ele foi desligado somente 3 segundos após a decolagem. É um momento que exige muita força, muita energia dos motores, então o tempo de desligamento, que foram ali alguns segundos, foi o suficiente para tirar a potência desses motores e o avião, infelizmente, vir se impactar com o solo alguns segundos depois. Relatório feito pelo governo indiano apontou ainda que o copiloto entrou em pânico ao notar os interruptores na posição de corte de combustível. O documento afirma ainda que o copiloto perguntou ao comandante se ele havia feito aquilo depois que o avião saiu da pista. Calmo, o piloto negou a ação. A suspeita de que o piloto tenha desligado o combustível de propósito reacendeu um debate político na aviação. A instalação de câmeras nas cabines dos pilotos. O que nos leva a suspeitar fortemente de que aquilo tenha sido intencional e que tenha sido um suicídio. O que é altamente trágico para uma companhia de reputação internacional como é a Air India. Algumas providências muito importantes serão tomadas para que modifique isso e nunca mais se repita. A falta de imagens da cabine dificulta a investigação, que ainda não confirmou se o ato foi intencional ou acidental. Especialistas dizem que câmeras poderiam esclarecer o que aconteceu, mas a ideia enfrenta resistência. Que o desligamento realmente aconteceu, isso já foi colocado nesse relatório preliminar, mas eles agora precisam entender essas questões, né? Por que, quem e como que fez isso, o que motivou alguém de fato fazer isso. Pilotos e sindicatos argumentam que câmeras poderiam violar a privacidade e ainda inibir a comunicação livre entre a tripulação. Há ainda o medo de que as conversas sejam vazadas, causando danos às famílias das vítimas.
Só que casos como o da Air India não são isolados. Há 10 anos, o voo 9525 da Germanwings, que seguia da Alemanha para a França, foi derrubado intencionalmente pelo copiloto Andreas Lubitz, que sofria de depressão. Lubitz trancou o piloto fora da cabine antes de jogar o avião contra os Alpes franceses. Todas as 150 pessoas a bordo morreram. Outro caso que ainda é intriga é o do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião, com 239 pessoas a bordo, desapareceu há 11 anos. Especialistas suspeitam que o piloto pode ter desviado a aeronave intencionalmente e pousado no mar. A causa dessa ação nunca foi confirmada e o avião também não foi encontrado. Nos Estados Unidos, a Agência Nacional de Segurança nos Transportes defende há décadas a instalação de câmeras. Eles afirmam que alguns acidentes poderiam ter sido melhor esclarecidos com as imagens. Porém, a resistência dos pilotos e a falta de consenso sobre privacidade impedem a implementação. O que dá para falar nesse momento é isso que saiu no relatório preliminar e a gente aguarda um relatório final sair para que a gente tenha essas respostas mais conclusivas do que pode ter acontecido. Enquanto o debate continua, a indústria da aviação busca um equilíbrio entre segurança e privacidade. Para muitos, a instalação de câmeras pode ser a chave para evitar novas tragédias. Mas a decisão final ainda está bem longe de ser tomada.